Extraordinário dia. Extraordinário dia, pessoal. Estou aqui com uma pessoa incrível, maravilhosa mesmo. Eu admiro como pessoa e profissional. Ela que é personal organizer, CEO da Rorreis Organizer. Ela é presidente de um grupo de empresários de negócio, é o BNI Prósperos. Já foi bancária, é advogada por formação, já atuou na área, mas não se encontrou nesse mundo. Ela se encontrou mesmo, foi na organização profissional, levando bem-estar e leveza às famílias e às empresas. É esposa do Paulo, o virginiano, e é mãe de gêmeos, da Mariana e do Miguel, que hoje tem 15 anos. Adora cães, ama assistir filmes, gosta muito, muito de ler, mas ama mesmo ficar na sua casa limpando. Mentira, casa limpa e organizada. Estou falando com a Rosângela Reis, a Rorreis Personal Organizer. Seja muito bem-vinda aqui na Clara. Gratidão. Gratidão por essa apresentação maravilhosa. Muito obrigada. É um orgulho, né, estar aqui fazendo um bate-papo e falando um pouquinho da organização, que é algo que fez crescer tanto na minha vida, né, que me fez ser uma pessoa melhor. Acho que levar a organização para outras pessoas é a minha missão. E fico muito feliz do convite e de estar aqui com vocês. A gente que tem um prazer de receber de novo aqui na empresa, não aqui no estúdio, mas a Rô, antes da pandemia. Já esteve palestrando para nós aqui sobre o 5S, que faz parte aqui da nossa filosofia, da nossa cultura aqui da empresa. E nos deu grandes dicas. Sou muito grato a você por aquela palestra. Imagina. A gente usa coisas que você trouxe para nós desde então até hoje. Nas empresas faz todo sentido, 5S, e é muito bom para a organização. Fantástico. É demais. 5S usa-se também na questão. Sim. Em casa e tal? Sim. Usa-se também na questão da casa. Segue-se todos os mesmos princípios. É que a gente, na verdade, numa linguagem mais simplificada, né? Porque a organização passa por todas essas etapas. Uhum. Que nas casas a gente faz de uma forma mais automática, sem tantos processos, né? Mas acontece da mesma maneira. Show. Bom, eu sou fã seu, por quê? Você atua numa área que é essencial e também pela força. Você, uma mulher, é presidente também de um grupo de negócios, né, do BNI, junto com a Fernanda, que é vice-presidente, ou seja, é o poder de duas mulheres ali comandando um monte de marmanjo toda semana, com reunião 6:30 da manhã, super animada, trazendo negócios, fazendo networking, enfim. Como que é para você esse desafio também de liderança, né? Porque personal organizer tem uma coisa muito pessoal, diz não, personal e tal. Né? Você trabalhar direto com uma pessoa, você mesmo faz parte desse job e tal. Mas assim, como que é estar à frente de um grupo, sei lá, de 20, 30 empresários? É um grande desafio, uma grande honra também, né? Ser mulher, ter sido escolhida, né, aí para estar nessa gestão dentro do BNI, que é um grupo de empresariados que me fez crescer muito como entendedora de negócios, né? Porque quando você sai do mundo corporativo, você passa a empreender, é muito pequeno, né? O empreendedorismo, ele começa muito solitário. Então, você está sozinha, tocando uma empresa que mexe com uma organização que é muito pessoal, como você disse, né? É mais pessoal. E aí, não, eu preciso crescer, eu quero crescer, eu vou procurar ajuda. E aí foi no BNI que eu encontrei a ajuda de outros empresários que têm uma outra visão e eu pude fazer a minha empresa crescer, né? Por intermédio do BNI, para os negócios que o BNI me trouxe, que eu hoje consigo ter uma equipe de trabalho e posso ali ser líder também dentro da minha empresa, né? Dizer que é uma empresa de organização não é só a Rosângela que organiza, né? É uma empresa que tem um time que trabalha junto e que faz a organização acontecer na casa das famílias.
E estar como esse desafio de motivar outros empresários, de direcionar outros empresários dentro de um grupo de network, é maravilhoso. Só que não vou dizer que não tem o frio na barriga, não tem a tremedeira toda reunião, não tem aí uma preocupação, né, de todo o crescimento desse grupo para novos negócios, é claro que sim. Mas assim, eu sempre fui uma pessoa que gosto de me desafiar, de estar em novas, né, temporadas, né, novas coisas. E aí isso tá fazendo muito sentido para mim, tá valendo muito a pena. Legal. E o que dá mais essas borboletas na barriga? Estar diante das câmeras lá na TV Aparecida ou numa emissora de TV nacional, ou estar diante lá dos empresários e... eu acho que são borboletas diferentes. Acho que são borboletas diferentes, em momentos diferentes, né? Acho que todas elas têm um certo peso, né? Estar na TV Aparecida, levando a organização para o mundo, né? Uma TV de rede nacional foi uma grande vitória para mim, né? Uma grande conquista. Eu sempre quis desenvolver o meu trabalho de uma forma que ele pudesse chegar às outras pessoas, porque a Personal Organizer ainda é muito elitizado, um nome, né? Já não é nem brasileiro. Então, assim, leva as pessoas uma certa distância, né? E achar que a organização é algo que é distante na vida das pessoas vai fazendo com que as pessoas percam mais tempo da vida. E o tempo não volta, né? Momentos passam e a gente não consegue aproveitá-los novamente. Então, a organização, ela traz isso, ela traz formas de você aproveitar mais o tempo. Então, estar na TV Aparecida, nessa televisão, traz uma borboleta, traz aquela ansiedade, né, da preparação de tudo, mas o BNI é diferente, né? Porque no BNI eu não sou só a organizer, né? Eu sou a presidente do time que precisa estar motivado, de um time de empreendedores que a gente sabe que tem dificuldades diversas, né? Cada um no seu nicho de atuação. E o meu papel ali é entender e fazer todo mundo girar junto, rodar junto, com o mesmo nível de comprometimento, de positividade. Isso faz borboletas diferentes, é claro, mas nos deixa ali bem ansioso para o momento. Legal. Eu, particularmente, já dou um feedback. Tá indo muito bem lá no grupo do BNI e positivamente motiva e inspira várias pessoas. Amém. Que bom. Muito bacana. E você comentou, né, dessa capacidade de mudança, né? Uma hora a gente está falando de empresário, outra hora você está falando como líder da sua empresa e levando, né, o conceito, porque eu confesso que eu fui me aprofundar mais sobre Personal Organizer depois que eu te conheci. E assim acredito que tem um monte de gente. Sim. Né? Como que foi? Você é advogada por formação, né? Chegou até a trabalhar nessa área, também era bancária, foi bancária. Como que foi assim, essa mudança? Quando que bateu esse estado, falou, eu quero mais saber disso, agora eu quero você trabalhar com organização. Eu digo que eu sou uma pessoa de multitarefas, né? Eu lembro que a minha filha, quando ela era pequenininha, ela falava que eu era Tinkerbell, né? Aquela que consertava todas as coisas, colocava as coisas nos lugares e tal. Enfim, eu sempre fui uma pessoa, assim, de novos desafios, como eu falei, né? Eu iniciei minha carreira lá na juventude, quando saí do ensino médio, querendo fazer magistério, fiz magistério, dei aula por um tempo, né? Para educação infantil, para alfabetização de adultos. Depois dessa trajetória, eu fui ser secretária de um empresário em Alphaville, numa empresa multinacional e tal, e eu era secretária pessoal dele. Trabalhei por um tempo. E aí, nesse período, eu tinha feito um concurso, fui chamada pela instituição bancária. Eu trabalhei no Banco do Brasil por 14 anos, né? E dentro do banco, eu fui passando por várias etapas ali, até ser uma gerente de contas de empresas, né? Eu era gerente de contas PJ quando eu saí em 2014. Por que você saiu? Dentro desse período que eu estive dentro do banco, as coisas foram acontecendo na minha vida. E por conta do banco, eu acabei fazendo a faculdade de Direito, né? Sim. Porque dentro da instituição, eu trabalhava com uma área que mexia com muitos contratos, muitas licitações. E o conhecimento jurídico me ajudou nesse meu desenvolvimento dentro da instituição. Uhum. E, bom, enfim, eu fiz o direito, mas como eu atuava na área financeira, eu não podia advogar,
né? E ao mesmo tempo que trabalhasse no banco, não podia acumular essas duas funções, porque existe uma regra, né, jurídica que a gente não pode fazer isso. Então, se eu tirasse a ordem, se eu tirasse a minha carteirinha da ordem, eu teria a carteirinha só para consultor, não como advogado. Sim. E aí, então, eu optei a não fazer isso. Então, eu me formei em 2007 e segui a vida no banco, não era a minha ideia de sair. E em 2014, eu realmente resolvi sair para poder ter mais tempo com os meus filhos. Que na época, estavam com 8 anos. E o meu pequeno tava aí um probleminha de depressão infantil e tal. E eu queria ficar mais perto. E aí, em comum acordo com meu esposo, então assim, eu vou sair, vou ficar um tempo mais com eles e tal, equilibrar toda essa situação familiar. E depois a gente vê o que faz. E aí ele falou, ok, então você sai. E realmente eu saí, pedi demissão da instituição, saí. Você pediu demissão de uma instituição pública e tal. Sim, pedi demissão, saí. E aí, quando eu saí, meu marido falou assim, você sempre quis fazer o exame da ordem. Né? Porque desde que quem faz direito quer fazer o exame da ordem, concorda? Acho que a maioria. A maioria. Aí ele falou, vai lá ver como é que é, vai fazer, vai testar, né? Vai ver seus conhecimentos, já que por um tempo você vai ficar sem trabalho, não custa nada, né? E eu fui fazer o teste e eu passei no exame da ordem na primeira prova que eu fiz. Acredito que por conta que eu não estava ansiosa, não estava na expectativa, realmente fui só testar conhecimentos. E aí, realmente consegui passar, tirei a minha carteirinha em 2015, em abril de 2015, e fui ali, fazendo um trabalho ou outro, trabalhando com colega, entrando no mundo jurídico. Uhum. Mas não era a menina dos olhos meus, não era aquilo que... área do jurídico, né? Sim. Então, como eu tinha uma expertise bancária, eu acabava que eu trabalhava mais no direito bancário, né? Mais focado ali nas causas que envolviam juros, capitalização de juros e etc., né? Mas também fiz algumas coisas para ajudar, fiz defensoria pública para entender, né, todos os processos. E eu trabalhei de 2015 a 2019 como advogada. Dentro desse período, eu fui convidada para trabalhar num escritório chamado Nelson Williams Advogados. E eu trabalhei dentro desse escritório, né, de 2016 até 2019. E eu era advogada de teses bancárias lá. Porque o Nelson Williams trabalha com o Banco do Brasil e eu tinha a expertise de ter trabalhado dentro da instituição e de conhecer os procedimentos internos do banco. Então, facilitava para mim criar uma tese de defesa para o próprio banco. Certo. Então, eu trabalhei durante esse período. E aí, a organização foi chegando, ela já estava na minha vida. Porque a organização entrou na minha vida muito quando eu ganhei meus filhos. Eu engravidei no último ano da faculdade, eu trabalhava numa instituição bancária. E aí eu tinha 4 funcionários que faziam parte da minha equipe no banco. Eu tinha funcionária que trabalhava na minha casa. Eu tinha faculdade ainda. Estava grávida. Enfim, eram várias coisas que eu tinha. Estava grávida de gêmeos. E aí, eu comecei a usar artifícios da organização para facilitar o meu dia a dia. Que era planilhas, distribuição das tarefas dos funcionários que trabalhavam comigo, coordenação de agenda, porque eu saía muito para visitar cliente, reuniões e etc. Então, eu comecei a usar artifícios da organização para produtividade, para ser mais produtivo. E com isso, foi ganhando espaço dentro da minha casa. Então, assim, olha, se eu tenho uma planilha X que me ajuda no banco, no corporativo, também posso transformar isso aqui na minha casa, vai me ajudar com a funcionária da casa. E assim fui fazendo. E aí, quando eu vi, eu já estava olhando vídeos de dobra, vídeos de organização de armários, isso no YouTube, né? Vídeos de fora, porque ainda era muito novo no Brasil a profissão. Sim. E isso foi fazendo parte do meu dia a dia. Eu fui começando a testar na minha casa, fui fazendo funcionar na minha casa. E aí, depois as amigas começaram, você é boa de organização? Vem aqui, vamos na minha casa, vamos organizar meu guarda-roupa, me ajuda. Vamos lá, você me ajuda, não sei o que, eu vou fazer isso, você me ajuda. E aí eu fui fazendo isso com uma forma muito de hobby. E até que um dia, já trabalhando como advogada, né, home office, né, porque já naquela época, né, eu já trabalhava home office. E aí, por isso que a 2019. Pandemia, isso antes de 2019, eu comecei a trabalhar home office em 2017. Professora. E aí, enfim. Aí uma amiga que soou assim no meu ouvido, você nunca pensou em ser personal organizer? Após eu ter organizado uma gaveta para ela. Aí eu falei, não.
eu gosto do conteúdo, eu gosto disso para hobby, ajudo você, faço na minha casa. E ela falou assim, e se você conseguir ajudar muitas mais pessoas e ainda ganhar por isso? Aí eu, faz sentido. Ela falou, sabe por quê? Você ainda não se encontrou como advogada, você tá indo, né? Mas quando você organiza, seu rosto muda até de figura, seu olho brilha, você fica diferente. E ela era uma amiga bem próxima minha. Aí eu falei, sério isso? Ela falou, que você não percebe, mas você respira diferente. Aí eu fui pesquisar sobre o mercado, fui pesquisar sobre a profissão. E aí realmente eu falei assim, putz, para ser organizer, eu preciso fazer um curso. Porque o que eu tenho hoje é para mim. Fora do Brasil, essa profissão, essa atividade já existe há um tempo. Já existe há bastante tempo. Já existe há bastante tempo. Tem lugares que existe como um curso profissionalizante, outros como faculdade mesmo. Tem em Nova York, nos Estados Unidos tem doutorado de organização já. Caramba. Agora, aqui no Brasil ela ainda está sendo regulamentada. Agora já existe um KNAI, mas ela ainda está sendo regulamentada como um curso profissionalizante. Entendi. Profissionalizante. Isso. Aí eu fui fazer a certificação, né, para entender, né, a organização. E aí quando eu fiz a certificação, eu falei assim, putz, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz isso na minha vida antes, né? E aí sim, eu criei a minha logo, né, a logozinha da árvorezinha com a mulher. Muito legal. Enfim, essa logo foi eu que desenvolvi, tanto que as pessoas falam, mas a sua logo tem muita informação, mas deixa ela aí, porque eu gosto dela assim mesmo. Enfim, e aí foi que eu comecei a criar a empresa, né, a criar a organização profissional, a me dizer personal organizer. Depois dos cursos eu não fiz um só, fiz mais de um, para ter certeza, né, que era essa seara que eu queria entrar nesse universo. E eu fui trabalhando de uma forma paralela de 2017 até 2019, quando efetivamente eu abandonei o escritório de advocacia, né? Eu encerrei as minhas atividades com o Nelson Williams e parei de advogar, né? Só dou andamento aos processos que eu ainda, né? Porque o jurídico demora um tempo. Então, alguns processos que ainda estão em andamento, aí eu dou ainda uma assessoria, que são processos que eu desenvolvi, mas não atuo mais como advogada, né? Tenho a formação, tenho minha carteira, meu número de ordem ativo, mas não atuo mais. E comecei a focar só na organização, né? Em 2019, a estrutura organização, o Reis Organizer já estava maior, e foi quando eu comecei a atuar exclusivamente com isso, que é trazer um sistema de organização para as famílias, né? A organização, ela é um sistema de organização para as famílias. A organização, ela não é um dom, como muitas pessoas falam. Ela não é uma habilidade que nasce com a pessoa. A organização é um hábito. Um hábito. E hábitos a gente adquire fazendo, né? Eu adquiro o hábito de atividade física fazendo atividade física. Eu adquiro o hábito de uma alimentação saudável comendo saudável. Eu adquiro o hábito da leitura lendo livros. Se eu não praticar, eu não vou fazer. A mesma coisa acontece com a organização. Nossa, eu preciso organizar então minha alimentação. Meu hábito não está muito saudável. Então, isso é hábito. É hábito. E a organização é hábito. Você não vai se tornar uma pessoa organizada de um dia para a noite, né? Você vai precisar passar por um sistema, por um processo de organização. Ou ele vai acontecer de uma forma por você mesmo, tentando fazer, ou ele pode acontecer de uma forma mais rápida, com uma profissional fazendo para você e te orientando como manter. Aí, dali para frente, você vai desenvolvendo esse hábito. É como um personal training, por exemplo. Eu quero chegar num X patamar. Se eu for para academia sozinho, eu vou demorar 2 anos. Se eu tiver um personal organizer, eu vou demorar 6 meses. Ou um personal trainer, eu vou demorar 6 meses. É a mesma coisa que você encurta os caminhos. A organizer, ela faz isso. Ela te dá os caminhos, ela te dá o direcionamento. Por quê? Quando a mulher ganhou o mercado de trabalho, em que pese, né, a organização ser para todos, ela e muito, muito tempo foi direcionada à mulher,
E como a mulher ganhou o mercado de trabalho, a parte da organização residencial, principalmente, foi ficando de lado. E aí foi ficando de lado, as mães trabalham fora, cuidam da casa de forma corriqueira, tem uma funcionária que ajuda, as filhas nascem, estudam, vão fazer faculdade, vão trabalhar fora. E a organização não é uma coisa que é ensinada mais. Não se ensina a ser organizado, não se ensina a dobrar uma roupa, não se ensina a guardar uma peça no cabide, não se ensina a ter planejamento de organização, mas chega um momento na vida que se cobra. A conta chega. E geralmente qual é esse momento? Geralmente esse momento é quando o adolescente ou o adulto vai morar fora, ou vai fazer um intercâmbio fora, ou ainda quando se casam. Por quê? Você vai juntar ali duas pessoas que provavelmente não tiveram a orientação e nem o hábito da organização. Cada um com seu jeito. Cada um com seu jeito. Seu estilo. Exatamente. E aí, o que acontece? Aqueles grandes conflitos, né? Da toalha em cima da cama, do chinelo jogado na sala, da bolsa que não foi pro lugar certo. Geralmente são os homens, não? E geralmente são os homens, né? Geralmente. Mas a bolsa não. A bolsa no lugar de sentar, não. Então. Geralmente também as pessoas chegam com a bolsa e colocam aonde vão sentar, né? Ou no sofá, ou na cadeira, ou no banco. Exato. Né? Entendi. Acho que eu já vi isso em algum lugar. Em relação a esse tipo de horas, né? Muito casal passa por essa adaptação, outros não conseguem nem passar, né? Chega na hora do conflito e fala brigadão, tchau, vamos cada um pro seu lado. E aí também, às vezes, para piorar o caos, chega a maternidade ou uma criança. Exatamente. Aí fica o que já não era tão legal, né? Com mais um ser ali, com mais um ambiente para se administrar e organizar. Entre aspas, estou passando por isso, fecha aspas. Como que é você entrar, então, num lar, né, que já tem ali a lei do casal, né? 3, 4 seres, 2 seres, enfim. E colocar esse sistema. Por onde a gente começa? Por onde você começa? Primeiro, na conscientização? Não, primeiro eu começo eliminando o caos. Qual é o caos? É a bagunça. Caos. É a bagunça. Pelo caos. Então vamos tirar o caos daqui. Vamos eliminar essa bagunça. Primeiro a gente faz eliminação da bagunça, mas aí para fazer a eliminação da bagunça eu vou entender a rotina desta família. Então assim, é um casal que trabalha fora, que tem uma funcionária que cuida da casa, que tem uma criança que vai para a escola x horário, ou que tem um bebê que tem uma babá que cuida, ou que a mãe não trabalha, mas tem a criança que fica ali com ela e tal. Então a gente vai entender a rotina dessa família e aí vai desenvolver uma organização de uma forma que essa organização facilite o dia a dia. Ela pode ser uma organização completa ou pode ser uma organização focada num ambiente que esteja causando mais transtorno. Geralmente são os guarda-roupas ou os armários da cozinha, né? São os ambientes que mais causam aí desconforto na família, né? É você procurar uma roupa e não conseguir encontrar, é você procurar um alimento e não saber onde ele tá. Então, esses são geralmente os focos, né? Eu falo que são os focos da bagunça. É o caos. Uma vez não, trabalhei anos numa empresa de tecnologia grande e na área de marketing, me recordo da mesa da gestora, tinha um quadrinho pendurado assim na mesa, na baia dela, uma frase assim: o caos estimula a criatividade. Inclusive tem até livros, né, que falam sobre como o caos, que nós chamamos de caos criativo, enfim. Como que você identifica isso e separa, né? Então, é aquela grande frase, né? Eu me acho na minha bagunça, né? Ou aquele negócio que o caos vai realmente ser o estupim, né? O start da criatividade. No entanto, eu não concordo, né? Eu não concordo muito com essa frase. Por quê? O nosso cérebro, ele, por mais que ele seja maravilhoso, ele não consegue focar em 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Concordo. E
Se você... Sério? Nem as mulheres que falam que conseguem fazer nem as mulheres, nem as mulheres. A gente gasta o triplo da energia a partir do momento que você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. E aí, sabe aquela sensação de fadiga e de exaustão que você tem às vezes no final do dia? Foi por esse número de tarefas que você quis fazer ao mesmo tempo. E todo dia. Todo dia. Exatamente. Burnout, enfim. Exatamente, entendeu? Então, para mim, o caos não é algo que vai ajudar no desenvolvimento, na criatividade, muito pelo contrário. Eu acho que ele vai ali estressar muito mais do que ajudar, né? É como a pessoa que está passando por um processo, vai lá... Vamos pegar os adolescentes, né? Porque eu vivo isso, né? Meus filhos hoje são adolescentes. Os adolescentes estão passando por um processo de confusão, né, mental. Porque é aquela monte de hormônio, um monte de coisa, várias cobranças e tal, né? E aí isso às vezes reflete no externo, porque o que está dentro também reflete o nosso externo, né? Reflete no externo de que forma? De uma bancada de estudos bagunçada, um guarda-roupa bagunçado. Mas chega um determinado momento, quando você tem o hábito da organização, que aquilo passa a incomodar, né? Por exemplo, eu tenho 2 adolescentes e eles estão num tumulto, mas chega um momento que eles falam assim, mãe, me ajuda. Eu não consigo aqui, me dá uma mão aqui. E aí a gente vai lá e faz junto e organiza junto. Porque eles têm o hábito da organização e para poder seguir, eles precisam se organizar. Agora, a mesma coisa no caos. Se você tem o caos, ele não vai conseguir te ajudar em nada, ele vai só retardar cada vez mais o seu desenvolvimento, a sua produtividade. Entendi. Então, falamos sobre o caos, e você tinha comentado, né, que você discorda daquela frase lá do que o caos estimula a criatividade. Num longo prazo, isso não é saudável. Sim. E aí, eu fiquei pensando aqui, enquanto você falava, sobre, poxa, se a minha carteira é desorganizada, provavelmente a minha bolsa é desorganizada, ou minha mochila é desorganizada, as minhas gavetas e armários também possivelmente são desorganizados. E aí a minha casa. Exatamente. E se a minha casa é desorganizada, a minha agenda também é. Exato. A agenda é a minha administração e gestão do tempo, idem. Com certeza. E tempo é vida. Você mesmo comentou há pouco, né? Tempo que o tempo vida. Ele não volta, é aquele momento e tal. Ou seja, a importância da organização, ela passa por tudo. Por todas as fases. E ela tem um reflexo direto, né, no seu nível de sucesso. Sim. Né? Por exemplo, vamos me dar como exemplo aqui. Estou num momento desorganizado da minha alimentação. Estou acima do peso. Isso, consequentemente, traz um problema para minha saúde no futuro. Sim. E aí, tem aquela famosa frase, né? A forma como você faz uma pequena coisa demonstra como você geralmente faz a maioria das outras coisas. Então, é uma reflexão esse papo com você, porque se eu não tenho saúde lá no futuro, não vai adiantar nada o meu trabalho aqui do presente. Nada. Então... E eu digo mais, né? O tempo, ele não volta, né? Quando eu cheguei aqui, você falou, não, vamos tirar foto, porque o tempo, esse momento, ele não vai voltar. Né? E exato, ele não volta. Então, assim, às vezes a gente está tão preso com tantas coisas, e as mulheres mais ainda, né? Porque as mulheres hoje, elas carregam várias funções, né? Mãe, dona da casa, né? Eu, quando palestro para a mulher, eu falo que, assim, que a mulher tem que ser a Mulher Maravilha, a mulher multitarefas, e à noite ainda ser a mulher gato, né? Ainda tá toda produzida, bonita e tudo mais. Então, fica sempre aquela sensação de culpa que eu não fiz o que eu deveria ter feito, né? O tempo, ele não volta atrás. E tempo é dinheiro também, né? Hoje a gente vive numa sociedade capitalista. E se a gente não se organiza, como você falou, você fez a analogia aí, se eu tenho uma carteira mal organizada,
Eu vou ter uma bolsa mal organizada, um armário mal organizado, uma vida, uma agenda, um todo mal organizado, né? A grande impacto das famílias é quando a gente organiza as despensas e a parte de alimentação da casa e tiramos muitas coisas vencidas. Quando a gente tira o vencido dali, que às vezes faz assim um montante grande, as pessoas ficam apavoradas pelo tanto de dinheiro jogado fora. Porque alimento é caro, né? Em todo lugar ele é caro. Uhum. E se você comprou, você não consumiu, ele passou da validade, você não vai consumir, né? Então você vai jogar fora, né? Então assim, é um desperdício, é um grande desperdício. E isso acontece no todo, né? No guarda-roupa mal organizado, você nunca acha que você tem roupa. E aí quando você vai ver, aquela roupa que você comprou tá lá no fundo, né? Às vezes com etiqueta de novo ainda, né? Às vezes com etiqueta sem usar, entendeu? Putz, eu tinha essa peça nova aqui, eu não sabia, eu não lembrava, porque ela ficou perdida no meio da bagunça, né? Eu já passei por organizações em que uma cliente, eu estava de volta na casa, porque primeiro eu organizei só a parte fria, né, que a gente fala, que é a área da cozinha, a lavanderia, a despensa. Depois eu voltei para fazer os closets, né, a parte de rouparia e tudo mais. Quando eu estava fazendo a parte das roupas, a cliente comentou comigo assim: deixa eu te contar uma coisa muito importante. Aí eu falei: sério, o que aconteceu? Sexta-feira, toda sexta é dia de supermercado aqui, né? Aí, então, as funcionárias fazem a lista, tal, do supermercado. E aí eu perguntei à funcionária: e a lista pro supermercado? Ah, não precisa de nada. Ela: como assim não precisa de nada? Aí ela falou assim: ah, não, vem aqui. Fomos na despensa, vimos o cardápio da semana, né? Porque é uma família que tem uma programação e tal. E realmente não precisava. Tudo que tinha para a semana tinha no freezer e na despensa. Uhum. Ou seja, ela economizou uma semana de supermercado. Quer dizer, aquele hábito no automático que já vai ao mercado toda semana. É, exato. E ela falou, então, eu deixei de ir ao supermercado, deixei de perder o tempo no supermercado. Aí o que a gente fez? Fomos jantar fora, eu e o meu marido, porque eu estaria no supermercado, mas a gente aproveitou o tempo de qualidade juntos. Aí eu falei assim: olha o que a organização te trouxe. Porque se você não tivesse uma despensa organizada, você não ia lá conferir se você tinha tudo. Você ia no supermercado, ia comprar e acabou. Uhum. E de repente você já teria em casa. E é só ficar mais uma coisa acumulada para depois vencer e você jogar fora. E você aproveitou esse tempo com o seu marido. Então assim, olha quantas coisas acontecem ali, né? Que a organização pode providenciar para você não passar por isso. Não ter um desperdício. Vou fazer uma pergunta aqui. Você deve ir, você vai em dezenas, centenas de casas de todos os tipos, né? Famílias, sim, grandes, sim, pequenas, porque a organização é para todo mundo, né? É para todos. Quando você vai a uma loja de utensílios domésticos, a famosa geladeira, você vê lá que elas têm 80 portas, não, mentira, 80 não, mas 2 portas dupla, enfim, todos, congelador em cima, congelador embaixo e tal, mas todas vêm com a identificação dos seus lugares: ovos, laticínios, carnes, verduras, vegetais, né? Líquidos, lá tem o dispenser para cerveja, dispenser para água, etc. Quando você abre a geladeira da galera, estão tudo nos seus respectivos lugares? Geralmente não. Primeiro passo que as pessoas nunca param para entender como é o funcionamento da geladeira. E como se deve armazenar os alimentos. Então, geralmente, quando eu passo numa casa que eu abro a geladeira, a primeira coisa a fazer é já remanejar as coisas de lugares, porque elas estão nos lugares inadequados. Por mais que, às vezes, a geladeira tenha ali a identificação própria já da marca, né? Mas geralmente está fora. Quando não tem mais, fora ainda, né? E aí, o primeiro passo é explicar para a pessoa que guarda os alimentos e para a dona da casa qual é o funcionamento da geladeira. Como é que a geladeira funciona? E como é que eu vou aproveitar o funcionamento da geladeira para preservar melhor os meus alimentos? Então, é o primeiro passo. Então, assim, o ovo nunca na porta da geladeira. Ele sempre tem que ficar na parte interna da geladeira. Por conta da variação de temperatura. De temperatura, que vai fazer o ovo rachar. Ou você deixa o ovo fora da geladeira, ou você deixa ele dentro da geladeira, não na porta, né? Bebidas... Mas antigamente... Era na porta que o pessoal deixava. Mas isso é um erro na fabricação das geladeiras. Porque provavelmente quem fabricou quis aproveitar o espaço da porta,
mas não pensou no alimento, na preservação do alimento. Hoje as novas geladeiras já não vêm com os ovos na porta, agora ela já vem com um recipiente interno, que é ali que deve ficar. E ali tem toda a questão, né? Na parte onde tem mais refrigeração, que geralmente é a parte superior, queijos e laticínios, derivados do leite, coisas que estragam mais, carne in natura, né? Essas coisas assim. Aí da segunda, terceira prateleira são alimentos preparados e as últimas prateleiras mais para hortaliças, verduras, porque não pode ter muita refrigeração, senão perde, queima com o alimento. Então, assim, primeiro passo é esse, é entender o funcionamento da geladeira para depois você organizar ela de uma forma mais funcional. É isso aí. Vinícius, entendeu como funciona a geladeira? Complicado, cara. Não é não, é bem simples. Não acredito. O meu ovo ainda na porta. Não pode tirar o ovo da porta. Pode pôr o ovo lá pra dentro. Ou deixa fora. Ou deixa no supermercado fica fora. Né? Enfim, eu tenho umas brigas com a Nutri lá de casa lá. Não, mas lá no supermercado que a gente foi, lá fica os ovos todos fora de geladeira. Tem um consumo constante de ovos. Vai embora? Não precisa ficar dentro da geladeira. Isso. Agora, se é uma pessoa que consome pouco, aí tudo bem, né? Porque aí o que vai acontecer? O ovo dentro da geladeira vai prolongar a vida útil do alimento. Agora, se é uma família que consome ovo constantemente, pra que na geladeira? Pode ficar fora da geladeira, não tem problema nenhum. É isso. Hábitos. Então, já falamos da geladeira que impacta diretamente na alimentação, ou seja, na qualidade do produto, né? Exato, na qualidade do produto, impacta na questão visibilidade, né? Acessibilidade aos alimentos. A coisa, você às vezes esquece que tá lá no fundo, compra um negócio, coloca lá no fundo da geladeira, esqueceu que comprou. A mesma coisa acontece com os armários, né? Com as roupas. Isso. Então, se a gente aprende muito, né? Eu falo muito sobre isso. Nós aprendemos a arrumar e não organizar. Arrumar é diferente de organizar. Arrumar é quando você coloca coisa dentro de uma gaveta, de um armário, em qualquer lugar, sem nenhum critério. Isso é arrumar. É juntar tudo e esconder. Putz, aquele negócio que a gente faz quando os pais falam assim, fulano vai arrumar seu quarto. Aí você abre o guarda-roupa, enfia tudo dentro do guarda-roupa, de qualquer jeito, fecha o guarda-roupa. É exatamente isso, né? Porque ninguém ensina a organizar. É aquilo que eu falei lá no início. As pessoas pararam de aprender a organizar. E aí só faz arrumação só, esconder tudo. Aí a faxineira vai lá, a mesma coisa, ela tira tudo de cima pra ela limpar, esconde tudo o questão, aí você fica perdido, não sabe onde que tá nada, não consegue encontrar. Aí quer a chave do armário, não encontra, quer a chave do carro, não encontra. Fez um exame que estava em cima da mesa, que a faxineira guardou em um lugar que você não sabe onde estava. Chegou de ir no médico, você não encontra o exame. E ali você vai perdendo tempo, vai ficando aquele estresse, aquele caos. Porque não tem organização. Organização é criar critérios, é criar casinhas, é colocar as coisas em seus devidos lugares. Quando você tem uma organização efetiva, lugar certinho para cada coisa, a coisa funciona e flui. Assim, eu preciso do exame, aí ele tá na gaveta onde ficam os documentos. Então eu vou lá pegar, preciso da chave do carro, tá penduradinha em tal lugar. Eu preciso de um alimento X, tá na parte do alimento X lá na despensa. E fica mais fácil para você, fica mais rápido. Você consegue encontrar as coisas com mais celeridade e perde menos tempo. 5S. Exato. 5S. Boa. Nossa, eu fiquei aqui refletindo. A nossa geração, Millennium, né? X. Os mais jovens, sei lá, que nasceram de 80 pra cá, 70, final de 70, 80 pra cá, tiveram uma educação, talvez não tinha tanta informação como tem hoje na internet. Sim. Mas talvez os pais, os avós tinham um senso de organização mais profundo do que as gerações mais novas. Acho que as gerações mais novas, elas se preocupam mais com esse lance de, se organizar, arrumar o quarto, né? Organizar. Tira tudo da frente, põe nas gavetas, nos armários, etc. Quando você abre a porta do quarto, a impressão que dá é que está organizado e que está arrumado. Mas é uma arrumação e uma organização superficial. Exato. E eu acredito que essa geração,
ela tem as coisas de acesso muito fácil e elas não se aprofundam demais nas coisas. Seja no consumo de um conteúdo, sabe, ver um anúncio numa mídia social e já acha que é um conhecedor especialista daquele assunto, né? Será que é um reflexo, de novo naquela frase, o jeito que a gente cria um hábito, né, de não ser profundo no simples arrumação ou organização do quarto, pode justificar como que eu encaro a vida toda. Então hoje a gente vê profissionais jovens que os caras têm muita informação, mas pouquíssimo conhecimento profundo do negócio. E aí você ficou falando sobre a organização, etc. E eu fiquei refletindo assim, acho que é uma viagem ou, na sua opinião, faz sentido? Não, faz sentido. É que hoje a gente tem as coisas muito rápidas, né? Muito sérias, não quer se perder. É tudo muito rápido, né? Então, não vou fazer isso que vai perder tempo, não vou fazer isso que eu vou demorar. Então, assim, vai acumulando um monte de coisa, mas você não consegue ser profundo em nada. Uhum. É um pouco disso, sim. E é o legal do seu trabalho, porque vem trazer para essa geração algo, né, que reflete em tudo. A gente está brincando, mas falamos de tempo, falamos de saúde física, falamos de saúde alimentar. E, cara, acho que essa geração dos anos 80 não conseguiu passar esses conceitos para as mais novas. E aí é muito legal o que você faz que vem suprir isso daí. E eu vou ter umas perguntinhas aqui para você. Então, bora lá. Vou ser bem simplista na pergunta para quem for consumir esse conteúdo saber exatamente o que faz um personal organizer. O que faz o personal organizer? O personal organizer cria um sistema de organização prático e funcional, individualizado para cada pessoa, para cada família, tá? É um sistema de organização, porque, como eu disse, a organização é um hábito e precisa ter uma forma de ser feito, né? Uhum. E se não tiver uma forma, você nunca vai começar. Então, é isso que o personal organizer faz. Ele tira o caos da bagunça, porque a bagunça é um processo que causa um certo caos, tira o caos da bagunça, organiza um sistema e apresenta aquela família. Legal. Tem um quê também meio psicológico, meio de psicólogo, né? Porque você tem que envolver ou a mãe querer ter o seu trabalho lá, se os envolvidos, exato, né? Inclusive tem uma, eu adorei, eu dei uma fuçada lá nas suas mídias sociais e tem uma pergunta. E eu quero que você responda, Fran. Dica para manter a casa limpa. Não era uma dica, acho que é uma dica para manter a casa... sim, foi uma dica para manter a casa limpa. Posso ler? Pode. Foi um meme. Colocar o marido e os filhos para fora de casa, limpar a casa toda, mudar as fechaduras e deixar ninguém mais entrar. Porque não adianta, se o marido e os filhos não tiverem conscientes, envolvidos, o sistema não roda, né? Não funciona. Exato. Foi um meme, né? Foi uma brincadeira. Mas na legenda eu falo, né? Sim, exatamente sim. isso, né? Não queira fazer tudo sozinha, divida as tarefas, selecione aquilo que a pessoa mais gosta de fazer, né? Quando eu faço organização para recém-casados, eu falo muito sobre isso. Não queira que o outro adivinhe o que você quer que ele faça. Estabeleça com o outro um parâmetro. Então, vamos lá. O que temos... Agora somos nós dois aqui. São duas pessoas morando no mesmo ambiente, dividindo um lar. Se vocês estão dividindo esse espaço, por que não dividir as tarefas para manter esse espaço organizado e limpo? Então, vamos lá. Quais são as tarefas que a casa precisa ser feita para se manter organizada e limpa? Então, elas precisam de lavar roupa, passar roupa, lavar a casa. Vamos listar todas aqui. Dessas tarefas, cada um vai ter que dividir. Deu 10 tarefas, são 5 para cada um. Divida por habilidades. Eu tenho mais habilidade para lavar a louça. Então, ok, a louça é sua. Eu tenho mais habilidade para passar roupa. Então, a roupa, quem passa sou eu. Então, assim, cada um vai distribuir ali. Isso é uma tática que dá super certo. Na minha casa, por exemplo, funciona assim. Vou dar um exemplo da minha casa, né? Nós somos em 4 pessoas, né? São 2 adolescentes, meu marido e eu. Os adolescentes são responsáveis pelos quartos deles e pelas louças da semana. Então, eu faço a comida, eu cozinho. Só que eu não lavo louça, nem guardo, nem seco.
né? A não ser a louça do preparo dos alimentos. A louça de alimentação da mesa e tal, são os adolescentes que lavam e guardam. Boa. Então eles distribuem entre eles lá quem lava e quem guarda, quem lava e quem seca a cada dias. E eu deixo essa tarefa para eles também aprenderem a trabalhar em equipe. Então, se eles são a equipe da louça, eles lá têm que dividir como que cada um vai fazer. Os quartos deles eu também não limpo, né? Porque eles já são capazes de trocar roupa de cama, de limpar a bancada, de passar o aspirador, então eu não limpo. Qual é a minha outra tarefa no dia de limpeza? Os banheiros. Que mais que você não faz? Eu não limpo vidros, eu não lavo quintal, eu não tiro lixo, porque essa tarefa é do meu esposo. Boa. Então, no dia de folga dele, ele que limpa os vidros, ele que lava o quintal e etc. Posso falar uma coisa? Pode falar. Come à vontade. Aproveita o time. É que o negócio perdeu aqui. Não, troca pra outro. Coloca pra outro. Deu certo? Apoio, eles dão uma esperneada. Daí deve ter ficado. Deixa eu só colocar aqui. O apoio esperneou, aí mexeu no. Podcast também, você tira? Não, tá parecendo. Não, tá certo. Tá tudo bem. Mas pode fazer essa pergunta, desculpa. Não sei se ainda lembra. Posso falar? Posso? Tá no ar de novo? Então, posso falar uma coisa? A sua palestra aqui em 2019 foi tão legal que a gente, né, implementou boa parte do 5S aqui, até por um curso que a gente fez. E você falou sobre, na minha casa, na sua casa, né, o seu esposo tira o lixo. A gente tem aqui, né, a gente poderia ter uma pessoa que tirasse o lixo para nós todos os dias, mas a gente tem dentro da empresa esse conceito. Sim. Né, que nós mesmos, colaboradores, não importa o nível, função, etc., a gente tira o lixo. Não tem uma escala. Quando era presencial, 100%, tínhamos um sorteio semanal e tal, e a escala. E hoje a gente continua com esse negócio. Por quê? Para mim, para nós, que é um ato de cidadania. Sim. Né? Cuidar do ambiente, né? De retirar o lixo, seja da cozinha, dos banheiros, ou tá embaixo da sua mesa, você tá limpando para te dar mais energia boa ali. Exato. Né? E evitar bichos, doenças, bactérias, etc. Então, é muito louco isso. Né? E você estava falando sobre, né, o que você tem mais talento, cara? Vamos dividir, né? Eu tenho um amplo talento para desorganizar. Aí esse daí não precisa dividir. Mas com certeza você vai gostar de fazer alguma coisa depois que tiver um sistema de organização implantado para você. Não adianta a gente querer fazer algo que a gente nunca tentou, né? Tem um livro, eu falo um pouco sobre isso no Instagram, quem me segue sabe, que é o que Arrume a Sua Cama, né? A gente começa o dia organizando a própria cama, ele já nos dá aquela sensação de primeira tarefa cumprida. 1-0 pra mim, que nem diz Jojo. Né? Você já consegue fazer arrumar a cama. Então, assim, arrumar a cama é uma tarefa de organização muito simples, você não perde nem tempo com isso, você gasta, sei lá, 2, 3 minutos, segundos, às vezes, né? Quer uma cama incrementada, você gasta ali 5 minutos para fazer uma cama mais organizada, mais bonita e etc. Mas te dá uma sensação maravilhosa e já é um processo de organização que vai sendo implantado dentro de você. É químico o negócio, exato. Né? Pô. E você falando sobre o exemplo que você deu do casal, né? Vamos combinar o jogo, etc. E, de novo, 5S. Durante muito tempo da minha vida, eu escutei, e ainda escuto, pessoas que sempre falam mal da assistente do lar. Sim. Eu chamo de secretária do lar, assistente do lar, mas tem gente que chama de faxineira, diarista, doméstica, enfim. Pessoas que ajudam a manter a nossa casa limpa. Sim, sim. E olha, muitas pessoas falam o seguinte, quando a mulher vem em casa, parece que some tudo.
né? Ela tinha ali a minha bagunça organizada. É bem isso. Que as coisas estavam sobre a mesa, sobre enfim, qualquer lugar visível. E ela veio, limpou a casa e escondeu o negócio. Cara, você pode explicar para nós como facilita a vida, tanto da nossa secretária, assistente do lar, quanto a nossa vida depois que ela vai embora, quando a gente define lugar certo para as nossas coisas. Exato, você falou então, tudo. assim, né? E também diminui o atrito e diminui também aquela energia, né, que a gente fica jogando. Pô, a pessoa foi embora, ela veio aqui, fez o trabalho dela do jeito, né? Talvez com o amor ou a paixão dela. Ela vai embora e fica, pô, aquela pessoa ela veio aqui, deixou tudo fora do lugar, não acho nada. E essa energia também volta para nós, né? Volta para nós. É coisa quântica, porque a gente emana, vem. Exato. Também, emite, vem. Então, cara, no longo prazo, né, uma pequena demonstração um pequeno ato de organização ajuda tudo, né? Até a vibração da sua casa, né? Sim. É isso? É isso mesmo. Um pequeno ato de organização vai mudar tudo. Agora, se você não quer que a pessoa coloque tudo fora do lugar, uma dica, né? Vamos lá, uma dica de organização. Etiqueta, né? Coloca uma etiquetinha. Coisa que onde guarda. Coisa que a gente aprende lá. Coloca a etiquetinha lá na gaveta que vai os documentos, na gaveta que vai suas bermudas. Ou, sei lá, não quer que mexe nessa papelada que tá ali, coloca um post-itzinho ali, ó, por favor, não mexer. Porque eu tenho lá minha gaveta de cuecas. Pode ser que não seja melhor, não tá organizado nos seus nichos, mas ali é só cueca, só meia, pijamas. Identifica, porque as pessoas não são obrigadas a adivinhar. Saber o nosso esquema, né? Exato, então, não são obrigadas a adivinhar. É isso, gente, para de falar mal dos ajudantes do lar. E lembre que às vezes ela também quer trazer algo que ela não teve, né? Às vezes as ajudantes do lar também aprenderam malemar fazer a limpeza, né? Uhum. Às vezes elas também não sabem, hoje existe tanta coisa moderna, né? E às vezes elas também não sabem a melhor forma de fazer. E às vezes, muitas vezes não sabem organizar. Uhum. Sabem limpar, não organizar. E você dá treinamento para esse profissional? Sim. Dou treinamento, também. Sim. Dou treinamento para as funcionárias do lar, né, para secretárias, tanto da rotina, que é uma programação de rotina para a limpeza, técnicas de limpeza mais eficiente e organização, que é explicar o que é o sistema, o que é a organização, o que é dobra, o que é todo bonitinho, todo o processo. Isso é muito bom quando você está trocando de uma funcionária para outra e já passou pelo processo de organização num apartamento, numa casa. É super legal. Cara, isso é muito louco, porque cada 10 pessoas que eu converso sobre esse tema, sobre as ajudantes e tal, muitos falam, quando ela passa em casa parece que passou um furacão. Um furacão escondeu tudo. Será que ela escondeu mesmo ou não tem um lugar definido? Se não tem um lugar, pra onde não tem. Sabe aquela história da Alice? Se você não sabe pra onde vai, qualquer lugar serve. Então, se não tem um lugar definido pras coisas, qualquer lugar serve. Viu, senhoras que deixam o óculos de perto sobre a mesa e não sabem onde guardou? Então. O óculos de perto. Aí você não consegue achar, porque não enxerga de perto. Exatamente. Quando não tem um lugar definido, qualquer lugar é lugar. Se eu não tenho um lugar pra pôr qualquer coisa, qualquer lugar é lugar. Vou pra outra perguntinha que eu preparei aqui. Bora. O que não faz um personal organizer? Não faz limpeza. Não faz limpeza. Profunda, não. A gente só faz a organização, desenvolve o sistema, faz a organização. Mas limpeza profunda não faz. A gente faz uma limpeza simples, superficial. Claro que eu não vou tirar coisas de uma gaveta e devolver com os cisquinhos que estão na gaveta. A gente passa um pano, passa um óleo essencial para atrair boas energias naquele processo de organização, mas limpeza profunda a gente não faz. Limpeza profunda não. Não. Mas treina quem faz, né? Treino quem faz. Boa. Bom, outra pergunta. Quando eu não devo buscar uma personal organizer? Se eu não estiver pronto para novos hábitos. Se eu não estiver pronto para novos hábitos, eu vou achar o trabalho de uma personal organizer extremamente fútil e extremamente desnecessário. Porque eu não vou me manter
E aí, o que vai acontecer daqui 2, 3 meses? Eu falo, putz, eu gastei um dinheiro em vão. E vão falar mal do seu serviço, Exatamente. né? Eu não tô pronto para para adquirir um novo hábito. Se eu não estiver pronto para adquirir um novo hábito, a organização não vai fazer sentido na minha vida. A não ser que, como eu tenho clientes assim, olha, eu não quero aprender. Você vai ensinar a minha funcionária e você vai vir aqui a cada 3 meses para manter a organização. Para reciclar. Que eu não quero aprender, eu não tenho tempo para isso, eu não vou dar conta desse negócio. E eu entendo que o seu trabalho para mim é essencial, eu preciso do seu trabalho, mas eu não consigo desenvolver uma manutenção. Então vamos fazer esse combinado. Ok, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Agora sim, eu não tenho esse budget para estar fazendo esse investimento a cada 3 meses com uma personal organizer, ou não tenho como fazer um treinamento de uma funcionária. Então eu vou ter que ter um mínimo de manutenção daquele novo hábito. Se eu não tiver, aí sim a pessoa não está pronta ainda para passar por um processo de uma organização, né? E tem mais. Dentro do processo do dia a dia, as pessoas costumam acumular muito, né? E não existe, a gente brinca muito, que nós não organizamos tralhas, nós não organizamos excessos, porque quando tem excesso, não faz sentido a organização. Sabe aquela coisa que está saindo? Já diz o termo, né? Excesso já está sobrando, né? Exato. Então, é preciso, às vezes, passar por um processo de destralhamento, mas eu não gosto da palavra destralhar. Eu prefiro usar a palavra desapegar, porque quando tem acúmulo é porque tem apego. As pessoas não gostam de falar da palavra desapego, porque a palavra desapego fala desamor e fala que você está desgostando de algo. Mas, geralmente, quando a pessoa tem acúmulo, é porque tem um apego muito profundo ali. As peças, as coisas, os objetos. Eu ganhei de fulano, eu ganhei de Beltrano, isso aqui, não sei o que, e aí não consegue fazer o processo completo do desapego. Então, precisa sim passar pelo processo do desapego para poder organizar. Então, se a pessoa não está pronta para isso, ela não quer desapegar de nada, mas ela quer organizar um todo que não cabe nem dentro do armário, nem dentro do guarda-roupa dela, então não adianta, não vai fazer sentido. Boa. Recado aqui especial pra dona Carmen, viu, dona Carmen? Vamos desapegar. Caramba. Então, isso não é um bom momento. Então, quer dizer, primeiro para eu chamar você ou uma profissional da sua área, da sua equipe, eu tenho que estar com a mente vazia, no sentido de tenho que criar novos hábitos. Exato. Né? E aceitar e ajustar o sistema. Exato. Né? E também influenciar nas pessoas que convivem comigo. Tô aprendendo muito aí. Vocês são apegados aí, pessoal da produção? Muito apegado? Isso aqui só acontecia comigo. Rô, tem uma, eu não sei se é uma japa coreana, enfim, uma oriental lá que tem a Mary Kondo. Mary Kondo, eu vi no Netflix lá. Sim. Eu assisti um episódio, 2 talvez. Ela é um exemplo prático da sua profissão aqui. Sim. Mary Kondo, ela é a nossa guru da organização. É uma referência. É uma referência dentro do mundo da organização de uma forma completa, né? Os livros dela, a magia da organização, a mágica da organização, né? Enfim, que foram os estupins dentro do mundo, né? Para a organização de uma forma geral. O método de organização dela é um método muito direcionado à pessoa, né? A Organizer hoje, quando a Mary Kondo começou com a organização, era esse sistema de organização que ela faz, que é uma orientação e a pessoa que desenvolve o processo, né? Com o surgimento da profissão Personal Organizer, a Organizer passou a fazer o processo e ensinar só a manutenção, entendeu? Por quê? Porque se torna mais sério, porque a maioria das pessoas não dão conta de seguir a orientação e fazer sozinho. Alguns conseguem? Claro que conseguem. Eu faço consultoria online e eu dou consultoria online para as meninas que estão lá nos Estados Unidos, lá no Amazonas, tem um cliente lá em Rondônia. Então, assim, é ótimo, funciona, tá na pegada de fazer sozinho. Mas quem não tá na pegada de fazer sozinho, vai precisar de uma ajuda mão a mão, mão na massa. E só manter depois, né? Mas ela foi o estupim, o método de organização dela ainda é muito dentro do 5S, né? Porque é uma oriental. 5S, é verdade. Que é o processo, né? O sistema, os 5 pontos aí. Exatamente. Todo dentro do 5S, processo da Mary Kondo, todo.
E é um que funciona, né? É um que funciona, é super funcional, vale super a pena. Quem tiver Netflix, aproveitem e assistem a série. Só pra deixar claro, a gente depois pode pedir pra equipe colocar lá no YouTube, chama Ordem na Casa, com Mary Kondo, né, no Netflix. Isso. É animal. Eu assisti uns episódios. Sabe que quando eu era moleque, eu trabalhei vendendo roupas. E acho que alguns vendedores de roupa vão se identificar comigo. Vem aquela pessoa, tira 80 mil peças, você abre e tal. Aí fala, não gostei de nada, vou embora. Você tem que dobrar aquelas 80 mil peças. Se eu soubesse das técnicas que tem hoje, né? Um monte de gente. Até você, eu já vi vídeo seu ensinando como dobrar uma camiseta. Mano, fica perfeito em 2 segundos de pum. Isso ia facilitar a minha vida tanto. Eu ia xingar. Você não ia ficar tão bravo com o cliente mais. Eu e a torcida de qualquer time grande que trabalha nessa área. Todos os vendedores da área de vestuário. Esse também é um nicho que seria interessante, né? Ter o seu trabalho, não? A equipe de loja, de frente de lojistas, né? Sim. Desde organizar uma prateleira, né, que dá apoio à venda, ou a própria vitrine, não sei se você faz esse tipo de job. Eu faço mais a parte de treinamento interno e a organização dos estoques. Certo. Né? A parte de vitrine, existe um profissional que é vitrinista mesmo, que são são pessoas especializadas para isso, que estão ligados ao marketing, né, à moda, é um processo diferenciado, não é o organizer que faz. Mas a parte interna da loja, que são as dobras, as roupas, as prateleiras, a coisa do cabide, né? A peça mais bem colocada no cabide. Isso sim, a gente dá um treinamento a funcionários de lojas, sim. Para como guardar e otimizar os espaços nos estoques. Porque às vezes a cliente chega na loja, eu quero roupa X tal. Até você pegar no estoque, não sei onde, não sabe onde tá. Então a gente tem um sistema para poder ficar fácil também de acessar estoques de loja. Show. Uma outra área que também acredito que trabalha diretamente com você é marcenarias, né? Sim. Então, a marcenaria é, assim, 90% seriam mais eficientes e melhores se tivessem um apoio no projetista da personal organizer. Por quê? Um móvel planejado, ele não é barato. Ele custa caro. Sim. Só que um móvel mal planejado vai custar mais caro ainda. Às vezes a vida toda, né? Ficar naquele ambiente. Exatamente. Porque a pessoa fica ali com aquele móvel que não funciona, aquela coisa que não dá certo, que não facilita na organização, né? Então, ter, assim, uma parceria de uma organizer nesse projeto de marcenaria vale demais a pena. Porque a pessoa vai ali ter um móvel mais funcional. Por exemplo, o que vale uma gaveta de 6 centímetros? Se a maioria das dobras das roupas, elas ultrapassam 10 centímetros. Quem é que sabe disso? Quem sabe disso é um profissional. É a altura da gaveta. 6 centímetros. Se for aquelas gavetas bem baixinhas, assim, 6 centímetros, não dá pra guardar nada. Então, assim, por que eu vou ter num closet uma gaveta desse tamanho? Eu preciso de, no mínimo, de 8 a 10 centímetros de altura. Olha aí. Entendeu? Então, já é um ponto. Vou fazer gavetas aqui. Eu peguei esses dias um quarto infantil de uma bebezinha. Uma cômoda que caberíamos ali. Foi feita planejada. Eu poderia ter 6 gavetas, eu tinha 3. Gavetas profundas. Do que adianta eu ter gaveta profunda? Gaveta com 25 centímetros cada gaveta. Pra quê? Se eu vou trabalhar com roupas pequenas de bebê, eu precisava de metade da gaveta. Era melhor ter 6 gavetas menores do que 3 gavetas grandes, como eu tive. Então, isso dificulta na organização. Ao longo prazo, essa cômoda não vai fazer o menor sentido para a criança. E cômoda, eu não precisaria trocar, pelo menos até a criança ter uns 10 anos. Eu não precisaria, posso ficar com aquela cômoda no guarda-roupa ali. Mas para ela vai chegar um momento que não vai fazer muito mais sentido, porque não vai comportar o número de peças que ela vai precisar ter. Então, essa expertise é a organizer que sabe fazer. Não é todas? Não todas. Eu fiz curso para isso. Eu fiz curso para entender o desenvolvimento interno dos armários e das gavetas, as espessuras dos móveis, as
corrediças e tudo mais. E o que é melhor para o meu cliente? Então, o cliente X vai precisar de a gaveta Y e vai ser funcional. Agora, o cliente Z não serve a gaveta Y, tem que ser a gaveta X. E tá tudo certo. Entendeu? Porque cada um tem um acervo. Agora, e o acervo precisa ser compatível com o móvel que ele tem. Agora, que dica que você dá para essa pessoa? Vamos supor que ela tem uma gaveta grandona, tal, e que nessa gaveta grandona já chegou lá, não tem mais o que fazer. E que tipo de coisa ela deve pôr ali? Cobertores, mantas, coisas que são volumosas? No caso do bebê, né, a gente tentou otimizar ali para usar a gaveta do jeito que as gavetas estão mesmo, né, usando colmeias. E aí sobrepôs as colmeias, né? Por exemplo, tinha muito body P. Claro que o neném vai nascer agora, então claro que tem uma quantidade maior de bodies pequenininhos. Uhum. Então a gente pôs uma colmeia em cima da outra, tira uma e vega a outra. Então otimizei a altura da gaveta. Boa. Agora o que é possível? Fazer dobras que peguem toda a profundidade, como as mantas, os cobertores, e usar uma partezinha que tinha de prateleira para coisa mais corriqueira do dia a dia. Sim, a altura da prateleira também faz sentido, né? Faz sentido. O marceneiro, projetista, enfim. Tô falando aqui várias profissões que dão liga, né? Acho que no BNI a gente chama até de Power Team, mas é que na real que dão liga, que faz muito sentido ter uma consultoria de um organizer, né? Ou da sua equipe. Inclusive, um abraço pro nosso Bruno, não? Da Fineta. A Fineta, a Fineta, a gente tem essa parceria lá na marcenaria. Boa. O Brunão é fantástico. Eu vi que você tem os certificados, né, da OZ. Foi a primeira. A OZ é uma empresa que treina, né? Organizers e certificações para organizers, pioneira no Brasil. Ela foi que trouxe, né, a certificação para o Brasil. Então, eu fiz o meu primeiro curso, né? A gente brinca que a OZ é a USP dos organizers. USP. Então, eu fiz minha primeira formação lá. Depois fiz Irui Organizer, que é uma outra instituição. E fiz curso com o Hugo Dias e a Priscila Saboia. E com a Paula Furlan, que é mais voltada para o padrão Luxury Premium, para entender acervos e conhecer as nomenclaturas de alto padrão. Curso para organização de malas, de bolsa, enfim. Fiz organização de malas. Quando eu fiz o curso de malas, era mais para mim, né? Porque eu ia fazer uma viagem. Nós fizemos uma viagem ao Nordeste de 20 dias. Eu, meu marido, os 2 filhos de carro. A gente foi até a Bahia, né? E na verdade, a gente foi até Aracaju e voltamos. E aí eu queria, assim, otimizar ali aquela mala, né? Então fui fazer o curso para mim. Acabou que o curso, né, já estava dentro da minha área de atuação e hoje eu consigo ajudar as pessoas a fazer uma mala mais otimizada, mais estilosa, né, e mais prática, porque você não precisa levar o mundo dentro da mala na viagem, né? Você precisa saber o que você vai fazer lá onde você vai estar e levar aquilo que realmente vai fazer sentido, né? Ou vou pro Nordeste, por que eu vou levar blusa de frio, né? Mas pelo menos uma. Só pro avião. Mais nada, né? Se eu for de avião. Porque se eu não for de avião, mal e mal, vou precisar de uma blusa. Sempre falava, leva pelo menos uma blusa. Pelo menos uma blusa, vai. Uma só. Mas uma só, né? Uma só já basta, né? Então fazer esse pensamento do que eu vou precisar no local. Qual é o clima que vai estar lá, né? O que eu coloco nessa mala. Isso fez todo sentido. Pois é. Vou te contar um parênteses aqui, uma história. A gente representa a Freshworks, que é uma empresa indiana. E a gente, antes da pandemia, a gente ia pra lá. Aí teve um ano que eu fui, e lá na região, no sul da Índia, muito calor, assim. Não precisa levar blusa. Então, eu levei um paletó para as conferências que eu ia. Mas eu sempre lembro do recado da dona Carmen. Leva uma blusa de frio. O que aconteceu? Na volta, né, o meu voo tinha escala na Inglaterra, em Londres. Eu tive uma crise alérgica no avião e fui convidado a desembarcar em Londres, né? A companhia aérea não, você não vai voltar, porque se der uma zica aí no meio do Atlântico, você morre, não tem o que fazer. E aí era fevereiro, ou seja, invernão em Londres.
tava menos 5 graus. Aquela blusa que a dona Carmen falava pra Mandou mim, guardar. mais o meu paletó, foi o que me salvou. Vou te salvar. Porque pra ir do aeroporto até o hotel, primeiro tive que achar um hotel em cima da hora e tal. Mas eu passei um friozão mesmo. Sim, não tava preparado para aquele frio, mas me salvou. E também esse lance de organização em viagens, que a gente vê na alfândega, né? O cara falou, abre a mala aí. Mano, que você vê de gente pulando em cima, sentando pra fechar a mala depois. É porque você põe tudo dentro da mala, você fecha a mala. Você abriu a mala, você não Já consegue era. fechar de novo. Aeroporto é muito bom de ver. Necessidade de se ter um organizer. Que legal. E Rô, qual que é o melhor caminho pra eu te achar? Eu quero contratar a sua equipe, você e sua equipe. A gente tem as redes sociais, tem o site, né? Tem o Instagram, tem o WhatsApp, né? Que tá sempre aí disponível. A gente tem um site, alguns produtos você consegue contratar diretamente lá, né? Um pacote de organização de um dia você contrata no site. É um pacote que você faz. É um pacote. A consultoria online você consegue fazer por lá. O curso, né? Eu tenho um curso que chama Sua Casa Sempre Organizada, você também consegue fazer por lá. E agora os outros projetos, né? Que aí são projetos de organização. Quando passa de um dia, não dá para fazer pacote, né? Tem que ser projeto de organização. Aí é uma coisa mais personalizada mesmo. É uma consultoria mesmo. Exato. Tá? Aí eu vou desenvolver um projeto ali mais focado, né? Para poder realmente solucionar o problema da bagunça, né? Show. Então, eu vou até me antecipar aqui, porque eu não esquecer. O seu Instagram é @ro.reisorganizer, né? O seu site é o roreis.com.br. Isso. O e-mail é falecom@roreis.com.br. Esses são os canais principais. Eu vi no seu site uma foto que me chamou a atenção, né, sobre os tipos, né, de serviços que você faz. Então, residencial, empresário, empresas, mudanças. Então, assim, vou mudar. É melhor de contratar antes, durante ou depois da mudança? Ou tudo? Tudo. Você pode contratar pro todo, você pode contratar só pro final, né? Eu faço o pré, o pós-mudança. O pré-mudança é tirar tudo que você tem na sua casa hoje, embalar, né? Quem faz pré e pós-mudança ganha o gerenciamento da mudança. Que é o gerenciamento da mudança? É estar no dia da mudança, acompanhando o caminhão e acompanhando o recebimento dessas coisas na casa nova. Certo. Que aí, quando eu recebo, eu já coloco tudo nos seus devidos lugares, né? Por exemplo, caixas do quarto, um quarto. Caixas do brinquedoteca, para brinquedoteca. Já direciono cada coisa para os seus lugares e entro com o pós-mudança depois. Boa. Então, dá para fazer o pacote completo. Se não quiser, vou contratar só o pós-mudança. Ok. Todo cliente que contrata o pós-mudança recebe uma orientação para o pré e para o gerenciamento da mudança, que eu mando, tá? Que é como embalar as coisas e como gerenciar para que eu chegue no pós-mudança e a coisa esteja mais fácil, né? De direcionar. E aí eu faço o pós. Boa. O pós-mudança geralmente dura em torno de 3 dias. E tiro tudo da caixa e entrego tudo organizado, etiquetado nos seus devidos lugares. Já etiquetas do 5S, bababá. E aí você vai antes também na casa nova. Nova, né? para ver os ambientes, para poder desenvolver o sistema. No pré-mudança você também atua no trabalho do desapego? Sim. Aí o pré-mudança, quando a gente faz o pré-mudança, antes de embalar as coisas, a gente já olha tudo. Se eu não fiz o pré, a gente faz isso. Exato. A gente faz isso no pós mesmo. Antes de guardar, a gente já faz a pré-seleção. Quando o cliente contrata no pré, então a gente já faz o desapego ali, porque nem leva. Nem leva, né? Vai nem carregar tralha não, né? Mas enfim, coisas que não precisa. Exato. Então, quando a gente já faz ali. Então, a gente já tira a roupa rasgada. Se você tem alguma instituição de caridade que leva essas coisas que não vão ser eu tenho alguns locais, né, de algumas ONGs
que trabalham com crianças, recebem roupas de criança, igrejas que fazem bazares beneficentes para construção. Por exemplo, tem 2 igrejas que estão em construção, que eu conheço, os administradores, e aí eles levam também para bazares, né, peças que são possíveis usar em bazares. E eu conheço também um grupo que atende moradores de rua. E esse grupo que atende moradores de rua, eles pedem bastante roupas masculinas, né? Então, quando tem muito desapego de roupa masculina, eu pergunto ao cliente se não tem para onde direcionar, porque geralmente o cliente já tem. Às vezes ele já tem. Se não tem para onde direcionar, eu tenho 3 instituições a qual eu direciono os desapegos. Boa, viu? E também eu fiz mais de uma vez, a parte de documentos, né? E aí, quando eu faço a parte de documentos, que tem muito papel, né? E é descartado, nós passamos todos os documentos por fragmentadoras, então vão todos fragmentados, e aí eu tenho uma associação de catadores e que retiram os papéis para reciclagem. Ótimo. Porque aí eu ajudo a instituição e o papel não vai para o lixo, né? Sendo que ele pode ser reciclado. Olha, viu? Organização, sustentabilidade juntos, Exato. Né? Exato. Aliás, me permita fazer um comentário. Isso tá uma onda muito grande, da sustentabilidade. Acho você poderia explorar essas coisas também no seu site. Obrigada. Porque eu teria olhado com outros olhos, assim, com outras pessoas também. Porque saber que o nosso descarte, que também faz parte do 5S, né? O nosso descarte tá indo para fazer bem para outras pessoas, fazer bem para o planeta, porque não vai ter que produzir. Enfim, é um diferencial que tá aí dentro da organização, do seu trabalho principalmente. Então, legal pra caramba. Fiquei surpreso com esse papo, hein, Rô? As pessoas não imaginam o que tá por trás do meu trabalho. E por trás dele tem muita também. coisa. Eu até comentei com os meninos antes de você chegar. Eu vi que você também trabalha, ou pelo menos, né, já trabalhou, tem coisas para quem tem barco, né? Sim. Lanches, organização etc. Porque é super lanches. apertadinho ali. É muito apertadinho, é muito pequenininho, e precisa ser prático, né? Precisa abrir e achar as coisas, não dá pra ficar socando nada ali dentro, né? E nem tudo solto, né? Porque e nem também... solto porque pode cair, pode, né, quebrar, né? Então a gente faz também organizações em embarcações. Legal. Aí, amigos que tem barco, convida a Rô e depois chama nós. Enfim, que legal. Rô, mais uma vez eu quero agradecer você de vir aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Aqui o dia todo falando, porque tem muito assunto. A organização real faz parte do nosso dia a dia. E em nome da Clara Cláudia, da equipe aqui do Clara no Ar, né? Expresso minha gratidão. Obrigada. Em nome também do time que você lidera lá do BNI Prósperos, ao qual eu também faço parte. Também quero agradecer o trabalho. Obrigada. E te desejar mais luz e sucesso em 2023. E a gente vai colocar todos os seus contatos também lá no vídeo. E gratidão. Você não tenho muita palavra para expressar aqui. Foi uma manhã muito prazerosa e divertida. Com certeza. Eu que agradeço. Né? E deixo de recado aí quem assistiu o vídeo até o final, né? A organização, ela não é um fardo, né? Ela é uma facilidade. Não tenha medo, né, de iniciar um processo de organização na sua vida, por mais que ele seja muito simples, que seja com uma gaveta. Comece na gaveta, não tem problema nenhum. Organizando uma gaveta, você vai estar organizando também parte dos seus sentimentos, parte das suas coisas aí, e as coisas vão começar a fluir de forma mais rápida. Se precisar de ajuda, conte comigo, redes sociais e o meu site, o meu Instagram tem sempre dicas, tem sempre formas de você até se organizar sozinho, porque a organização, né, como diz o meu lema, organize porque você vai abrir espaço para o novo. Organizar é abrir espaço para o novo chegar.
tá esperando coisa nova e ela não tá chegando, é porque ela tá ali para chegar, mas tem muita coisa no lugar dela. Então organiza para abrir esse espaço. Boa. E aproveita o final do ano, né? Tira Isso. espaço para as coisas novas chegarem junto com o ano novo, né? Exato. É isso. Muito obrigado, viu, Eu que Rô? agradeço. Yes!